Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live do Artemis Laboratório. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Olá, boa noite. Liga mais uma luz aqui, tá vindo a luz só de um lado, meu rosto tá ficando. Só mais um pouquinho, que daqui a pouco o doutor Antônio Pedro vai estar com a gente aqui para a gente falar um pouco sobre doação de órgãos. Olá, Antônio Pedro, boa noite. E aí, Fabinho, como é que tá, Fabinho? Você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade nas novas tecnologias, né? Mas hoje quem apanhou fui eu, né? É, Foi o meu celular que me deu um samba aqui hoje. Então tá, vamos começar aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma live aqui do nosso laboratório, hoje com uma presença muito ilustre, o meu amigo, Dr. Antônio Pedro Bittencourt. Antônio Pedro, por favor, se apresente aí, fala um pouquinho aí de você, para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante de hoje. boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí ao Dr. Fábio, nosso querido amigo Fabinho, né, parceiro de muitos anos, né, da UFGD, onde nós realizamos a maior semana acadêmica da história da UFGD em parceria, né, Fabinho? O Com Fabinho foi certeza. Fabinho foi sempre um grande estimulador da pesquisa, um grande pesquisador da UFGD, um grande patologista, a quem todos os professores devem um grande respeito, a UFGD deve um grande respeito, os alunos uma grande consideração por esse grande mestre que nós temos aqui na cidade de Dourados, que foi um grande presente que Dourados recebeu, uma pessoa do teu conhecimento, Fabinho. Eu cheguei aqui em Dourados, é, eu cheguei aqui em Dourados no ano de 2000, né? Eu estava terminando a minha residência no Hospital das Clínicas de Ribeirão e sou nascido no Rio Grande do Sul, né? E me criei na cidade de São Gabriel e me formei na Universidade Federal de Pelotas e fiz minhas especializações lá na USP em Ribeirão. A minha residência, nós tínhamos como formação, era um centro de referência de transplante, foi sempre alguma coisa que sempre me chamou e mexeu muito comigo, porque eu acho que sempre se tornou um grande desafio, né? E a gente via assim, um grande resultado, uma grande satisfação das pessoas. E sempre eu tive comigo que eu tinha um compromisso, né, de fazer uma prestação de serviço nessa área de transplante, porque ela é uma área que assim sempre muito desafiadora, né, para nós que temos um temperamento meio parecido, né, Fábio? Então, em busca desses nossos desafios, então a gente se dedicou a isso desde 2000, né? Desde que eu cheguei praticamente em Dourados, né? As pessoas veem eu brigando pelo transplante, pelas doações de órgão, né? Então a gente fez aí uma história na cidade, né? Em função de tudo isso aí. Eu sou nefrologista de formação, sou intensivista. Hoje eu sou o responsável clínico pelo serviço de hemodiálise do Hospital Cacemes, né, daqui da cidade de Dourados. Sou professor titular, né, da cadeira de nefrologia da Faculdade de Medicina da UFGD e sou coordenador da CIDOT,
né, do Hospital da Vida já, né, eu ajudei a fazer a formação há mais ou menos 4 anos. E desde lá a gente vem, mas o tempo do transplante aqui ele já antecede a formação da CIDOT, né, do Hospital da Vida. Nós fazíamos captação de órgão, doação de órgão e falávamos de transplante antes de existir CIDOT, né? Com muita dificuldade, e sempre nós tivemos muita dificuldade e nunca tivemos pretensão nenhuma em remuneração. Todas as pessoas que trabalharam e que trabalham na CIDOT, né, e que trabalharam junto comigo, foram pessoas que fizeram isso de forma voluntária. Uhum. O Antônio Pedro, fala para o pessoal o que é CIDOT, por favor, que o pessoal às vezes não sabe. Então, intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Uhum. Legal, Então, ótimo. A estrutura, só para falar, a estrutura, né, Fabinho, a estrutura, como é que ela funciona? Nós temos uma central nacional de transplante. Tá? Na central nacional, ela se divide nas centrais estaduais de transplante. E aí as centrais estaduais, elas têm a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que está vinculada direto à Central Estadual de Transplante. E nós temos as CIDOTs. As CIDOTs, o que são? Elas são comissões intra-hospitalares. E quem é que organiza essas CIDOTs? Né? É a Central Estadual, e elas estão sobre a orientação dessas OPs. Né? E que, por uma grata felicidade nossa, né, depois de alguns anos de luta, nós conseguimos uma OPO aqui para a nossa região de Dourados, né, que já foi publicada no Diário Oficial, porque a CIDOT é um trabalho intra-hospitalar e a OPO é um trabalho regional. E nós já temos uma micro-região aqui com 37 municípios. E nós já vamos estar estruturando, né, para estruturar as CIDOTs em toda a região da Grande Dourados e fazer treinamento de nossos participantes da CIDOT para fazer as retiradas de córnea. Do nosso próprio pessoal para fazer a retirada de córnea. Tá? Legal. Eu vivi todo esse teu pioneirismo aí, né, na criação das primeiras CIDOTs, no início das captações dos órgãos, né? Minha esposa, a doutora Silmara, também trabalhou contigo nesse processo aí, né? Então, por isso que eu falei, não, tem que convidar o Antônio Pedro, porque ele foi o pioneiro, foi a pessoa que idealizou, que correu atrás, que montou, né? Se hoje a gente se fala em transplante em Dourados, se capta órgão em Dourados, né? Foi graças a todo esse teu trabalho aí nesses 20 anos que você tem aí na cidade, né, Antônio Pedro? Sem dúvida. Na verdade, todas as coisas, tudo na vida se começa por né, Fabinho? Com Começa certeza. E as coisas vão se espalhando por toda essa história. Nós tivemos vários parceiros, mas muitos parceiros. E um dos principais parceiros, quando nós começamos a falar em transplante, eu tive um grande parceiro, né, que hoje é falecido, mas que eu acho que você deve ter conhecido, que foi o Nelson Salazar. O Nelson Salazar, ele era um paciente renal crônico, né, que ele fazia hemodiálise. Aí, um belo dia, para mim, ele chegou e disse assim: doutor, nós precisamos formar a Associação dos Renais Crônicos. E eu pensei comigo, era tudo que nós precisávamos, porque com a estruturação com a formação da Associação dos Renais Crônicos, esse era o grande aliado para que a gente pudesse fazer a estruturação do processo de transplante e os processos de captação de órgão. Então, hoje, infelizmente, a associação ela teve algumas baixas, as pessoas faleceram, né? Porque o renal crônico tem todo aquele processo, são pessoas muito doentes, não só por serem renais crônicos, eles são renais crônicos por outras patologias, né? E eles têm uma série de comorbidades. Então, com tudo isso aí, os que não conseguiram transplantar, eles têm uma diminuição no tempo de vida deles.
né? Então, nós tivemos umas baixas grandes, que eram pessoas que lutavam muito pela Associação dos Renais Crônicos, e que hoje ela não está tão ativa, né? O Feliciano, que foi o último presidente, ele faleceu faz uns 2 meses, ele teve Covid, né? E ele faleceu, ele já vinha com alguns problemas de saúde grave, era diabético, tinha uma insuficiência cardíaca severa, e a associação agora amparada, mas nós vamos ter que brigar para a reestruturação delas, porque o projeto do transplante, né, Fabinho, o projeto do transplante ele não para por aqui. Né? A gente dá o pontapé inicial, mas ele dá o pontapé inicial para que as coisas, isso sirva de benefício para a própria sociedade. A sociedade se beneficie disso, né? E que a gente semeie as ideias, né, para que outras pessoas possam participar e ajudar a tocar o processo e assumir o processo, porque nós não somos eternos nisso também. Alguém tem que claro. fazer isso. Eu tive parcerias importantes também, né, com os ambulatórios de transplante, não sei se você lembra, lá no HU, na época do HU, que nós tínhamos uma comissão multidisciplinar, foi na época daqueles eventos enormes que nós fizemos, né, que nós trouxemos os grandes representantes do transplante no Brasil, que tiveram aqui em Dourados para a gente discutir de forma ampla o transplante, né? Nós tivemos os parceiros como a Unigran, que nós montamos um grupo multidisciplinar para atendimento dos pacientes transplantados, da UEMS, da UFGD, com a Faculdade de Medicina, ou Faculdade de Enfermagem da UEMS, e os cursos todos da área de saúde da Unigran. Nós montamos um grande grupo para atendimento multidisciplinar. E qual que era a minha ideia? Isso, eu não tinha dinheiro para bancar o pessoal, né, para fazer o atendimento, eu não tinha dinheiro para contratar um psicólogo, um nutricionista, para fazer o atendimento desses pós-operatórios de paciente transplantado, porque a gente encaminhava os pacientes para transplantar, os pacientes retornavam, um mês já era nós que assumíamos o doente, é nós que tocávamos o transplante. Né? E nós montamos isso dentro da UFGD, que era para implantar o serviço de transplante da UFGD. Aí as coisas... Essa história, você sabe bem como é que acontece, né? As coisas, por algum motivo, tomaram um outro rumo e essas coisas acabaram se dissolvendo. Mas a ideia permanece até hoje, né? Porque quando as coisas são verdadeiras, elas não morrem, né? Porque aquelas coisas que são fogo de palha, eu quero isso, quero aquilo, aí um mês, não sei o quê, você vai lá, bate foto, aparece no jornal, daqui a um pouquinho mais você não quer, porque você vê que está lhe dando muito serviço. Mas nós já estamos há 20 anos, né? Sem ganhar um centavo. Mas é aquilo, né, Antônio Pedro? Eu acredito que poderíamos estar muito melhor se as ideias fossem compradas mais pelas instituições. Mas estamos andando, né? Sempre evoluindo e construindo coisas novas, né? Eu acho que é essa que nos alivia, né? Sem sombra de dúvida, viu? Dourados, né, Fábio? O que a gente vê? Nós não somos daqui, nem eu, nem você, né? Como a maioria das pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2000, Dourados, eu acho que não era 20% da estrutura, de toda a estrutura que tem hoje, principalmente na área de saúde, né? Nós penávamos muito na área de saúde. Nós penávamos, assim, era terrível a área de saúde quando nós chegamos aqui. Nós tínhamos alguns grandes pioneiros na área de saúde. Eu cito um grande exemplo de uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que foi um pioneiro de estruturação, de melhora de todos os serviços, né, que eu acho que foi um dos responsáveis por um crescimento na saúde de Dourados, foi o doutor Irineu, né, do Hospital do Coração. O doutor Irineu sempre foi um pioneiro de melhora de qualidade de atendimento, de serviço, né? Você é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, né? Pelo pioneirismo dele e pelo empreendedorismo dele, né? E as coisas começaram a se crescer, né? E a própria universidade, quando chegou, né, ela abriu um leque para um leque, não era um leque econômico, era um leque de pensamento,
né? Porque você ia lá, quantas pessoas, um médico para chegar em Dourados em 2000 era uma dificuldade. Quando eu cheguei, nós chegamos a 7 médicos no ano. Hoje, quantos médicos chegam em Dourados? Ah, eu vou barrar o médico de chegar, eu vou não sei o quê. Hoje não tem mais isso. Né? Hoje as pessoas chegam, elas abrem o seu consultório e elas vão trabalhar. E vão propor ideia, e se eles forem bons, eles vão vingar, né? Propostas. Então, o Dourados teve uma evolução muito grande nesses 20 anos. Né? E nós tivemos uma evolução muito grande na área de saúde de Dourados. Se você comparar, e eu te falo assim, 10 anos, hoje a gente vê as nossas estruturas hospitalares, né, de atendimento de serviço de alta complexidade. Né? Então, hoje, mais do que nunca, está se chegando a hora do transplante. Né? Porque, visto, Fábio, a gente vê aqui, hoje nós temos um problema sério hoje com serviços, com paciente renal crônico para dialisar. Não tem mais vaga para dialisar. Entendeu? Hoje nós tivemos situações aí de estar 30, 40 pacientes internados num hospital, por quê? Porque não tinha vaga nos centros de diálise. E aí eles não podem ter alta, porque não tem aonde dialisar. E eles só saem dali, né? Eles só saem dali enquanto tiver um serviço para que eles possam fazer o tratamento dialítico. E por que acontece isso? Quando o paciente entra em diálise, independente do motivo que ele entra para dialisar, ele tem duas formas de sair. Ou é morrendo, ou é transplantando. Hoje, como a mortalidade diminuiu nos serviços de diálise por conta da qualidade dos atendimentos, porque hoje a diálise que a gente faz aqui é a mesma diálise que a gente faz nos Estados Unidos, é a mesma diálise que se faz no Einstein. Em todo lugar hoje, por toda exigência de vigilância, da vigilância sanitária e fiscalização de equipamento, tudo que foi exigido para se estruturar um serviço de hemodiálise. E a outra forma de sair é transplantando. Então, o que aconteceu? O Estado parou de transplantar. Então, diminui a mortalidade, nós não transplantamos mais, os serviços incharam. E não foi só aqui em Dourados. Né? Campo Grande está na mesma situação. E aí, Antônio Pedro. Aí vem aquele grande motivo para o nosso encontro hoje, né? Que é da gente conversar a respeito da doação de órgão, né? Do estímulo para que exista isso, para diminuir essas filas de transplante, principalmente a fila dos renais crônicos, que é a fila que aumenta, né? Uhum. Porque o renal crônico, o que acontece? O renal crônico, ele perdeu o rim, ela é a única especialidade que tem um equipamento que substitui o órgão. E aí a fila do transplante aumenta. É diferente do coração, né? O transplante para o renal crônico, o que é o transplante para o renal crônico? É qualidade de vida. Agora, para o coração, para o fígado e para o pulmão, o meu pulmão parou de funcionar, o meu coração parou de funcionar, o meu fígado parou de funcionar. O que é o transplante para eles? O transplante é vida, porque se eles não transplantarem, não tem uma máquina para substituir, e eles vão morrer. Então, as filas de fígado, as filas de pulmão, coração, pulmão, aumentam por causa disso. As pessoas morrem antes de transplantarem. Então essa é a nossa grande luta, né? Essa é a nossa grande luta para que a gente aumente a doação de órgãos. Né? Só te perguntando, Antônio. Campo Grande fazia transplante renal, não está fazendo mais nesse momento? Em Campo Grande, na Santa Casa? Começou, mas está muito devagar. Fábio, nós tivemos. Tem uma história que as pessoas não sabem, entendeu? Mas eu fundei o meu ambulatório de transplante lá na UPA em 2003, 2004. Eu fundei meu ambulatório de transplante. Que eu comecei a fazer o pré-operatório de transplante. Tá? E eu fazia, e nós encaminhávamos muito paciente com o doador vivo, que o rim permite. Né? Ele permite uma pessoa da família para doar
doar um rim, né, para que possa ocorrer o transplante. Com esse ambulatório, né, que nós começamos, depois nós levamos esse ambulatório para o HU, em 2005, o estado do Mato Grosso do Sul foi o estado que mais transplantou rim no Brasil por milhão de habitantes. Nós transplantamos 33 pacientes aquele ano por milhão de habitantes. Tá? São Paulo, 30, e Rio Grande do Sul parece que 28. O total de pacientes transplantados esse ano no Mato Grosso do Sul foram 63 pacientes. 33 saíram desse ambulatório. 33 pacientes saíram desse ambulatório. Então, o que fez a diferença para o transplante? Foi o nosso ambulatório aqui de Dourados. Aí não é a preocupação por estatística, por nada disso. A estatística a gente mostra para a sociedade, né, mostra para que as pessoas possam nos dar força, a gente conseguir consolidar a proposta de trabalho para que a gente possa seguir em frente e fortalecer isso perante a sociedade e as instituições públicas. Né? Por isso que é importante a estatística. A estatística só é número, mas o maior benefício que você traz de tudo isso é o benefício para o paciente e para a família dos pacientes. Então, essa é a grande razão, esse é o grande motivo da nossa luta, é trazer a melhor qualidade de vida para as pessoas. Porque as pessoas que dependem de máquina, né, pessoas que dependem de uma máquina, as pessoas que elas convivem no dia a dia, a gente sabe, nós temos paciente aqui que mora em Mundo Novo e tem que fazer diálise 3 vezes por semana aqui. O cara mora a 250 quilômetros. Ele viaja 500 quilômetros, ele viaja 1.500 quilômetros por semana para poder viver. Tá? Então, a gente tem que pensar em alguma coisa melhor para as pessoas. Entendeu? E eu acho, sabe, Fábio, não é... Hoje eu estava conversando com a pessoa, um coordenador do Hospital Cacemes, né, uma pessoa muito importante dentro da Cacemes, que nós temos que pensar na nossa especialidade hoje como um todo. Nós não podemos pensar num paciente só para fazer hemodiálise. Entendeu? O paciente... Nós temos uma situação muito grave, nós nefrologistas, que o nefrologista sempre é o último a saber da doença do paciente. E quando nós sabemos, o que nós temos que fazer? Jogar o paciente em hemodiálise, porque é dessa forma que os doentes chegam para nós. Entendeu? Então, nós precisamos ter uma atuação melhor perante a nossa estrutura de saúde toda, não só do paciente do privado, paciente de convênio, mas da nossa estrutura do SUS, de estruturar esses trabalhos de prevenção. Porque nós todos falamos em prevenção de doença, mas você sabe que a prevenção é uma falácia. Entendeu? Os convênios montam uma estrutura de prevenção, mas não funciona. Né? O serviço público monta uma estrutura de prevenção, mas não funciona. Né? Então, e os pacientes não param de chegar. Os pacientes, as insuficiências coronarianas, os diabéticos, né? As doenças coronarianas, cada vez mais gente morrendo de doença coronariana. Por quê? Né? O que leva a isso? Né? São todos os cuidados de prevenção que a gente precisa trabalhar nas especialidades como um todo, não é só na nefrologia. Sim, exatamente. Não é só na nefrologia. Eu não sei se tu lembra, você teve junto comigo, e eu lembro a palavra que você falou, que você estava na palestra do Dr. Júlio Voltarelli. Sim, lembra? Estava lá. O Dr. Júlio Voltarelli foi um dos grandes gênios que eu conheci da minha vida. Né? E você falou isso assim, não, os outros professores que vieram da aula são todos espetaculares, mas o professor Júlio é um gênio. E realmente ele foi o cara que fez o primeiro transplante de célula-tronco no mundo. E naquela época que ele veio aqui, né, recente tinha publicado no New England, parece, a pesquisa dele do transplante de célula-tronco que tinha dado certo. E o mundo todo queria a palestra dele. Né? Nós conseguimos trazer ele aqui
porque eu prometi levar ele para Bonito, né? Levar ele para Bonito e a esposa dele queria ir. A esposa forçou, porque ele tinha um convite para dar entrevista na Globo News, não sei aonde, para todo lugar. E ele falou uma coisa muito certa aquele dia. E vocês têm que começar a fazer transplante, não é só vocês. Por que todo mundo tem que mandar para Ribeirão, para São Paulo, para não sei para onde? Entendeu? As cidades elas têm que se estruturar para que possa ocorrer todas essas coisas. E nós temos uma cidade hoje, Fabio, que é inadmissível hoje a gente não fazer mais isso. E não é nem a nossa cidade, é o Estado que não está fazendo. Alguma coisa está errada. Entendeu? E não é justificativa de financeira porque o SUS paga. A verba está aí. Se tem alguma coisa que o SUS paga bem, é transplante. É transplante, né? E não depende da verba municipal nem da verba estadual, é uma verba exatamente. Federal. Sim, exatamente. É exatamente isso. Então, o que falta é vontade, é gente que lute por isso, vontade política, vontade médica, né? E fazer as coisas acontecerem, né? Porque o transplante sempre dá trabalho, viu, Fabinho? Eu não sei. Sabe? Sim, com certeza. Ele tem uma estrutura complexa. Nós vamos montar o transplante aqui. Né? A primeira pessoa que eu vou procurar é você, Fabinho. Nós precisamos fazer as biópsias lá. Eu quero ver se tem rejeição aguda. Fazer uma neuropatia de novo. Entendeu? Então, a gente não consegue fazer nem as biópsias das glomerulopatias aqui em Dourados. Né? Então é complicado. É complicado. Exatamente. Mas eu acredito nisso ainda, sabe, Fábio? Eu acredito. A nossa cidade é uma cidade que ela está tendo um crescimento assim espetacular em todas as coisas. Nós temos pessoas muito boas aqui, né? Pessoas de boa índole, pessoas boas, pessoas empreendedoras, né? Pessoas, estruturas que estão crescendo assim e que existe uma proposta nova de funcionamento, né? E a gente pensa que tudo isso realmente possa acontecer. Às vezes as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque existe um grupo de pessoas que acha que aquilo que você propõe, que aquilo que eu te falei no início, tudo começa por um. Entendeu? Não começa por dois, começa por um. E esse propõe alguma coisa, e essas pessoas acham que você está fazendo um serviço para você. Essas pessoas não conseguem enxergar que esse serviço é para a sociedade, que você quer estruturar esse serviço para a sociedade. Então, se tu tiver esse tipo de pensamento, é difícil as coisas andarem, porque as coisas não dependem só de um para que as coisas possam dar. Principalmente o serviço de transplante, que é uma estrutura multidisciplinar. Você precisa de uma série de coisas. Você vai lá, o paciente transplantou e o paciente infartou. Ele precisa que um cardiologista atenda ele. Não é o médico transplantador que vai assumir toda a estrutura. Entendeu? Exatamente. Então, é uma estrutura multidisciplinar que você tem que ter um tipo de serviço que possa atender todas, e os serviços são do SUS. Aonde nós vamos fazer isso? A minha ideia sempre era de ter feito, que eu briguei muitas vezes no hospital universitário, mas acharam que o hospital universitário não era o local para se fazer. Né? Hoje nem vou fazer comentar, porque eu estou há muito tempo longe do hospital universitário. Né? Não sei se hoje seria essa proposta, mas na época as pessoas tinham uma proposta que no hospital universitário ele tinha que atender as curatórias básicas e não era para atender os serviços de alta complexidade. Eu acho engraçado isso, né? E como é que você vai lá no HC de Ribeirão e olha o que é o HC de Ribeirão hoje em todos os serviços, no serviço de alta complexidade. Os hospitais universitários normalmente são os hospitais mais completos e mais complexos das regiões onde eles estão, né? Sabe? Então, são umas coisas, sabe, Fabinho? Sabe? E aí, às vezes, você fica fazendo um discurso, e seu discurso ele acaba se esvaindo. Entendeu? Às vezes por interesses de outras pessoas que fazem um discurso contrário, né, e são às vezes um número maior, e aí você fica sozinho dando murro em ponta de faca. Né? Você se desgasta. Mas o verdadeiro guerreiro é aquele que perde uma batalha,
mas ele volta acreditando que ele não perdeu a guerra, né? Então a gente tem que estar sempre disposto, e você sabe muito bem disso, você sabe como é que são essas coisas, né? A vida da gente não é uma coisa fácil, né? O dia a dia da gente é uma batalha constante, né? A gente Uhum. todo dia lutando, né, para viver, para sobreviver, para educar os nossos filhos, né, e para aprender, né? A vida é um aprendizado a todo minuto, a todo momento, a todo minuto, né? Uhum. Quem não entende isso passa a vida e não viveu, não conseguiu aprender nada, né? Nossa, eu já estou ficando um pouco mais, não digo velho, né, mas eu já não cozinho mais na primeira ferramenta. Várias coisas da minha vida. E eu te Uhum. confesso muita coisa na minha vida, né? E tenho muita coisa para aprender. Lógico que a gente, né? Não digo erro, erro é uma palavra assim muito pesada, né? Mas eu acho que a gente segue cometendo assim muitas atitudes inadequadas ainda. O que que o Sim. aprendizado te dá? Ele te dá ele te dá uma experiência para que você diminua as suas atitudes inadequadas que você vai ter na sua vida, né? Amenize um pouco as coisas que teoricamente seriam erradas, que você passa para os caminhos mais certos. Eu acho que esse é o processo todo de aprendizado, né? Hoje eu via há 20 anos atrás o transplante com muito mais paixão, com muito mais coisa. Hoje eu vejo com muito mais ponderação, né? É, é, hoje com muito mais entendimento da própria complexidade que isso Uhum. representa, a estruturação disso. O Antônio Pedro, vamos lá. No Brasil, se a quantidade de doação de órgãos no Brasil é muito pequena em comparação com outros países ou não? Como é que é essa realidade no Brasil hoje? Tem uma doação razoável de órgãos no Brasil ou precisamos trabalhar muito isso a nível de país? Eu acho que nós temos que trabalhar muito ainda. Eu acho que tem tem locais, viu? Eu acho que ele é muito regional, né? Uhum. Você, assim, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santa Catarina, nós aqui nós aqui estávamos muito por número de população, tudo, Mato Grosso do Sul estava se destacando no cenário nacional com a doação de órgãos. Dourados se tornou um local de referência para a doação de órgão no Brasil. Tá? Para doação de órgão no Brasil. A pandemia toda ela atrapalhou um pouco. Eu acho assim, por nós vivermos num país continental, né? As coisas são vistas de forma regional. Nós temos Uhum. estados bem estruturados, que é o estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu acho que são os que mais trabalham, né, nessa doação. Eu acho que Brasília, eu não tenho esses dados assim hoje aqui para te Sim, sim, falar, sim, 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 sim. Mas os locais melhores. Bom, mas aí, ó, a gente tem que falar um pouco, né, dessa abordagem da família, tal, né? E tem um colega aqui que acho que você já deve ter ouvido falar nele, o Dr. Augusto Bittencourt, né? Que você deve ter ouvido falar desse rapaz aqui, que ele pergunta aqui, né, como é feita a abordagem das famílias de potenciais doadores e aproveitando isso, né, como que a gente incentiva, né, e como abordar uma família num momento tão traumático para incentivar essa família a doar os órgãos do seu ente querido? então isso é uma coisa extremamente importante essa pergunta, viu, Fabinho? Porque olha aqui, ó, a coisa, o que nós temos de mais importante na doação? O que é mais importante que existe na doação? O que é o fator mais decisivo que existe para que se ocorra a doação de órgão? É a família. Tá? Sem a família, não existe doação de órgão. Então, por isso que aquela coisa que a gente sempre tá falando.
quem quiser ser doador de órgão, quem for doador, quem tem o desejo de ser doador de órgão, avise a família. Porque se você tiver alguma fatalidade na sua vida, né, e você evoluir para a morte cefálica e for um potencial doador, para a família, na hora de fazer a doação, é muito mais fácil para ela, se você falou isso em vida. Porque o que acontece nesse momento? A doação de órgão ela não é uma festa, né? Muito pelo contrário, e muito longe de ser uma festa. Quem está perdendo um ente querido, nesse momento, esse ente querido, geralmente, o potencial doador, geralmente é uma pessoa jovem. Às vezes, nós já passamos de caso aí de crianças de 10 anos, né? De pessoas de 20 anos. Né? Nós estamos agora com uma pessoa de 20 anos de idade. Agora, tu imagina o sofrimento para o pai e para uma mãe, né? Naquele momento, decidir pela doação de órgãos, se o filho nunca falou que ia ser um potencial doador. Aí ia ser um doador de órgãos. Aí fala assim, por que eu vou ser um doador de órgão, né? Porque a gente tem um pensamento, Fábio, e um pensamento mágico, porque a gente só consegue viver porque a gente vive como se nunca fosse morrer. Então, por que se eu vou ser um doador de órgãos se eu nunca vou morrer? Uhum. Então, a gente não consegue expressar. Quando a gente fala em morte, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar disso. É um tema muito difícil de se falar e muito difícil de ser abordado. Né? Então, vice, Fabinho, então é uma coisa muito difícil isso. Sabe, eu acompanho doação de órgão, eu participo de doação de órgão. Faz 20 anos isso. Sabe, 20 anos que a gente vem participando disso aí. Hoje tem cursos, né? Começou esses cursos na Espanha. Eu fiz esse curso do pessoal espanhol, eu fiz lá em Gramado, nesses encontros de doação de órgão. Eu fiz esse curso só de entrevista familiar para doação de órgão. Porque é um momento extremamente doloroso para a família. E aí vem uma complexidade muito grande, sabe? E que a gente está sempre discutindo isso, sabe, Fábio? Porque a doação de órgão, ela começa em vários momentos, a doação de órgão. Então, ela começa por aquele evento que levou a pessoa a ser um potencial doador. Tá? E essa pessoa ela pode ser atendido um acidente de trânsito que foi atendido na rua, né, que o SAMU leva, um acidente vascular, né, que chega no hospital, né? E a doação de órgão começa pelo evento, né, que é o que vai às vezes ter um desfecho negativo e a pessoa acaba evoluindo para a morte cefálica. E esse paciente chega no pronto-socorro, aonde que é o primeiro local que essa família vai ser atendida? Na área de recepção desse hospital, por uma pessoa da parte administrativa. Ela vai ser encaminhada para uma sala vermelha, sala de urgência, né, para depois ir para a UTI e todos os outros procedimentos hospitalares, né, e acaba ficando na UTI até que todo o processo desse doente que chega, todo lá, dos médicos e de toda a equipe, é um processo para quê? Para se manter a vida. Mas, às vezes, independente do que a gente faça, o desfecho é negativo e a pessoa acaba evoluindo para a morte cefálica. Mas eu te falo no seguinte, se essa família ela foi mal atendida na recepção, ela foi mal atendida pela enfermagem, pelo médico do pronto-socorro, ela foi mal atendida
pelo médico da UTI. Mal atendida, às vezes o cara está lá corrido, não dá atenção, porque você tem um paciente grave, eu sou intensivista também, a gente sabe ali, às vezes as pessoas precisam de uma conversa maior, às vezes está lá o médico intensivista com 10 pacientes lá para atender, 10 pacientes graves, às vezes não dá a atenção necessária que cada familiar, não é um familiar individual que vai ser doador ou não, é qualquer familiar, né? Pela correria toda dos hospitais. Aí o paciente tem um desfecho ruim, acaba evoluindo para morte cefálica, né? Passa por todos aqueles protocolos de morte cefálica, e aí vão fazer a abordagem familiar, né, para doação de órgão. Né? Para te ver como uma coisa ela é muito complexa, o processo Sim. é muito complexo em pessoas que estão extremamente sensibilizadas. Né? Aí chega lá, os caras foram maltratados o tempo todo dentro do hospital, aí você chega lá, a equipe da Sidote, né, para pedir para a família, dar notícia que ocorreu a morte cefálica e pedir para a família que doe os órgãos. O cara vai chegar, é muito engraçado, né? Vocês nos tratam mal vocês nos trataram mal até agora e querem que a gente doe o órgão do nosso familiar querido. Uhum. Então, o processo, Fábio, aí para te ver, o processo não é só da equipe que entrevista. O processo tem que estar incutido de toda a estrutura hospitalar, desde a faxineira do hospital. Entendeu? Com certeza. Para que o desfecho final de tudo isso aí, né, ele possa ter sucesso, né? A gente tem algumas negações de doação de família que o cara chega lá e diz: não, eu não quero doar, não vou doar, pronto. Não adianta se dote insistir. Sim. Que esse não vai ter. Nós temos outros casos. Nós temos outros casos que que a pessoa chega lá, ó, o paciente, o cara não está nem em morte cefálica, nem se falou em morte cefálica. Ele teve um acidente vascular grave. Os nossos doadores, maiores doadores aqui, não são não de trauma, viu? São de acidente vascular encefálico. Tá? Às vezes, um acidente grande encefálico que evolui, né? Aí o cara chega assim: eu quero ser doador de órgão, o meu familiar, se tiver um desfecho ruim, vai ser doador de órgão. Então, a Sidote não tem um trabalho para isso, entendeu? Ela acaba não tendo um trabalho para isso. Qual que é o maior trabalho da Sidote? Que é esse que precisa de toda essa estrutura do atendimento do psicólogo, do atendimento desde o início, porque essa obrigação de atender bem as pessoas não é só para o doador de órgão, é para todo mundo. Todo mundo, claro. Isso faz parte do treinamento hospitalar. Entendeu? Às vezes o cara acha, porque o paciente é do SUS, tem que atender mal o cara, porque o cara é do SUS. Entendeu? Agora, quem atende mal gente do SUS, atende mal gente particular. E você sabe disso. Entendeu? Então, aí essa estrutura dessas pessoas que estão indecisas, entendeu? Essas são aonde tem que haver investimento e aonde tem uma ação importante da Sidote, sabe? Ação importante da Sidote para que ocorra a doação de órgão. Então, Antônio Pedro, uma outra coisa que eu acho que é interessante você abordar é assim, falar um pouco dessa fila única, de que só o SUS coordena isso, né? Porque as pessoas falam muito, eu vou doar um órgão, esse órgão vai para o cara rico que pode transplantar, vão vender meu órgão, vão fazer esse monte de coisa, vão tirar órgão antes de eu morrer. Então eu acho que principalmente essa história do vender órgão, né? Então eu acho que é interessante falar um pouco desse negócio da fila, do controle do SUS, dessa parte aí, para tirar esses mitos aí, né, que falam muito, né? Então, viu, Fábio, é bom você falar isso, porque hoje, assim, ó, tem duas coisas que dá cadeia na vida. Né? É você a pensão alimentícia e você fazer falcatrua com transplante, com doação de órgão. Então, o Conselho de Medicina, o Conselho Nacional de Medicina, ele estabeleceu regras muito definidas
para se chegar ao diagnóstico de morte cefálica. Entendeu? E tem todo um processo burocrático em cima disso aí. Então, às vezes, sabe, Fábio, a gente sofre alguns problemas aqui, que é assim, ó, a família doa o órgão. E aí o que acontece? Ela doou o órgão e ela acha, o que ela acha? Né? Ela doou o órgão, então agora vai para o centro cirúrgico, vai lá e vai fazer a retirada de órgão e ele já vai enterrar o familiar. O processo não é assim. Uhum. O processo não é assim, porque o processo ele é muito mais complexo por todas essas coisas que você mencionou. Tá? Então, nós temos um potencial doador de órgão. Então, um paciente, um potencial doador de órgão. Então, foi aquele... Qual que é o potencial doador de órgão? É aquele paciente com uma lesão neurológica grave, seja por qual motivo que for. Tá? Algumas exceções são que o paciente tem um tumor, essas coisas todas, aí às vezes é descartado e às vezes não, depende do tumor. Você é patologista, às vezes depende do tumor, o paciente ele pode ser doador ou não. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, documentar a morte encefálica. Tá? Antes de documentar a morte encefálica, não se pode fazer abordagem familiar. Tá? Nós temos que fazer a documentação de morte encefálica. E para a documentação de morte encefálica, nós precisamos ter 3 exames clínicos, 3 avaliações clínicas, tá? E o exame de imagem. E o exame de imagem. Então, desculpa, são 2 avaliações clínicas e o exame de imagem. Se não tiver esses 3 exames confirmados, não se pode diagnosticar que o paciente está em morte cefálica. Nós tivemos um caso essa semana passada, de um paciente de 20 anos. Houve um problema lá na corrida toda lá. Aí, olha, de ter, às vezes o paciente está... A gente quer fazer as coisas, às vezes, botar a carreta nos frentes dos bois. Aí, o que aconteceu? Você vai lá, tem o teste do tímpano, né? Da avaliação timpânica lá, que são todos os testes, aqueles para fazer o diagnóstico clínico de morte cefálica. Aí foram feitos os testes, não sei o quê, foram feitos os testes e foi feita a arteriografia. A arteriografia confirmou morte cefálica, nós tínhamos os 2 testes que tinham feito morte cefálica. Aí, de repente, o paciente está com otorragia. Vamos fazer, de novo, avaliação clínica. Foi feita a avaliação clínica, o paciente tinha a membrana timpânica perfurada bilateral. Você não pode fazer o diagnóstico de morte cefálica. Mas tem arteriografia confirmando o diagnóstico de morte cefálica. Pela nossa legislação brasileira, o paciente não está em morte cefálica. Entendeu? A confirmação das avaliações clínicas, as avaliações clínicas e do exame de imagem, que você pode fazer pelo Doppler, pelo eletroencefalograma e pela arteriografia, qualquer um dos 3, para confirmação, você não pode diagnosticar que o paciente está em morte cefálica. O paciente diagnosticado que está em morte cefálica, então você vai lá e faz a abordagem familiar. E aí você faz todo o aspecto burocrático que tem para se fazer. Hoje, qual que é o exame que saiu fora dos protocolos que tinha anterior? O exame que saiu fora dos protocolos anteriores é o teste para Covid. Né? Que, quando eu coloquei lá na nossa divulgação, né, nos tempos de hoje, não é dos tempos políticos, mas nos tempos de pandemia. Nós três doações de órgão no ano passado, no auge da pandemia, nós tivemos 6 doações de órgão no ano passado aqui do Hospital da Vida.
Então, aí você tem todos aqueles exames de sorologia, né, de cuidados com o paciente, né? E aí o que você faz? Você faz a notificação, diagnóstico de morte cefálica, notificação para a Central Estadual de Transplantes. Aí foi feita toda a parte burocrática dos exames, ó, o paciente está com os exames tudo ok. Aí o que a Central Estadual faz? Ela manda para a Central Nacional. Para a Central Nacional, para a Central Nacional de Transplante. A Central Nacional, Fábio, a Central Nacional, aí ela vai fazer a oferta de órgãos. Quando ele aceita a doação de órgão, ele pode dizer: eu quero doar só os rins do meu familiar. Aí você tem que fazer só a retirada dos rins. Geralmente não acontece isso. Geralmente os familiares ofertam tudo. Mas ofertar tudo não quer dizer que a gente vai retirar tudo. Tá? Fazer a retirada de todos os órgãos. Aí, na Central Nacional, ela vai fazer oferta para todos os centros transplantadores. Cada centro transplantadores, ele tem a sua fila. Entendeu? O São Paulo é feito pelo HLA, a lista do HLA, aí colhe todos esses exames e tem uma lista, né, que eles vão jogar o tipo de sangue, o tipo de HLA, os tipos de compatibilidade, né, e aí vai jogar nessa lista e quem vai dar essa informação é o próprio computador das pessoas que estão ali escrita. Tá? Não é porque o fulano tem mais dinheiro ou o ciclano tem mais dinheiro. Todo mundo é igual. E todo mundo vai para essa lista. Tá? Essa lista de transplante. Para nós aqui em Dourados, fazer a retirada de múltiplos órgãos tem algumas coisas que são difíceis. Né? Coração é um órgão difícil, pulmão é um órgão difícil, né? Pâncreas é um órgão difícil. O que mais nós fizemos a retirada aqui é rim, fígado e as cordas. O coração, pelo tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, até ser transplantado. O coração, 4 horas. Pulmão, 4 horas. Então, sempre quando a gente consegue fazer uma retirada de coração aqui, a cidade vira um pandemônio. Todo mundo sabe o que está acontecendo, porque até batedor nós temos que trazer. Porque quando retirou o órgão aqui, retirou o coração aqui, vai transplantar em São Paulo, a cirurgia em São Paulo já começou. E o avião aqui que vem para fazer a locomoção, ele é um jato. Tá? Então, o avião que leva o coração é diferente do avião que leva o fígado e que leva o rim. Às vezes nós temos 3 aeronaves aqui para fazer a distribuição de órgãos. Pulmão nós só conseguimos retirar uma vez aqui. Pâncreas foi só uma vez, coração foram várias vezes, e rim e córnea é o que mais se retira. Fígado, algumas vezes, a gente não consegue retirar. Tá? Então, só que esse tempo de todo o aspecto burocrático, sabe, às vezes ele leva 72 horas. E às vezes, como nós trabalhamos ainda de forma amadora, e se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver isso através da OPO agora, da nossa OPO que vai começar a funcionar, tá? Nós ainda precisamos de ter alguma coisa para dar assistência a esses familiares. Né? O apoio psicológico, o local. Agora você imagina, tem um familiar, o cara é lá de Mundo Novo, ele doou o rim aqui, aí o cara vai pagar o hotel, o cara está internado num hospital público, né? esperando que o hospital entregue o corpo para que ele possa enterrar o seu familiar, e aí ficam aqui 4, 5 familiares e que não tem para onde ir. Nós precisamos criar alguma forma de acolher esses familiares e dar um apoio. Não é chegar lá e achando que existe somente uma grande vitória pela doação de órgãos e a gente se sentir satisfeito com isso. Nós temos que criar um grupo para acolher a família que fez a doação, porque ela é
o fator mais importante que exista na doação de órgão. Tá? É a Legal. parte mais sensibilizada, né? É a parte que está mais sensibilizada, né? E que precisa ser acolhida, que precisa ter um conforto. E eu vou te falar uma coisa, sabe, Fábio? Eu fiz uma entrevista familiar essa semana, né? E como é que eu aprendi a fazer? Eu fiz esse curso lá com o pessoal da Espanha, mas eu aprendi muito mais sozinho, né? Fazendo as entrevistas familiares, eu me colocando no lugar das pessoas, do que qualquer curso. Né? E isso é uma coisa nata da gente, entendeu? Isso aí, né, para você conversar com as pessoas, você tem que ter uma coisa que é principal, e que se chama educação e bom senso e saber se colocar no lugar do outro. Se você não tiver essa capacidade, você não tem capacidade de fazer uma entrevista familiar. A sua Sim. entrevista nunca vai ter sucesso. Ela Uhum. nunca vai ter sucesso. Sabe, se você não puder se colocar no lugar do outro e sensibilizar a outra pessoa para que ocorra a doação, né? E se sensibilizar com todas as coisas que estão acontecendo, né? Você não vai conseguir ter sucesso na doação, né? Legal. Ô, Antônio Pedro, bom, nós já estamos chegando no final da live aqui, vamos fazer assim. Eu falo demais, né? Não, ó, nós estamos no Setembro Verde, né? Que é o mês de incentivo à doação. Então, qual a mensagem que você dá para as famílias aí que para incentivar essa doação de órgão, né? Uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando. Tem bastante gente assistindo a gente aí, estão com uma audiência boa aí. Então, a mensagem final, Fabinho, é que a coisa mais importante para quem quiser ser doador, que ele expresse esse desejo para a família. Porque quem vai decidir se vai ocorrer a doação vai ser o familiar. As pessoas não precisam ter medo de expressarem esse desejo, né? Se eu expressar esse desejo, eu vou morrer. Não precisa expressar. As pessoas têm que entender uma coisa, né? Que hoje é muito mais fácil a gente ser um receptor de órgão do que a gente ser um doador de órgão. Nós temos muito mais chance hoje de, por algum momento na vida da gente, né? Não só a gente, familiar da gente, amigos da gente, pessoas muito próximas da gente, terem a necessidade de receber um órgão, né? Do que ser um doador de órgão. Tá? Então, é importante que a gente entenda essas coisas. Né? Nós temos, às vezes, uma rejeição grande, sabe, Fabinho? Às vezes, com alguns aspectos religiosos, algumas coisas, alguns conceitos. A própria religião, né? Eu não sei citar o Salmo, né? Que fala a respeito, que fala a respeito disso, entendeu? Mas a própria religião, ela fala a favor da doação de órgão. Ah, quando nós morremos, né, nós perdemos o nosso espírito, a nossa alma, né? Isso se vai para outro plano. Né? Nós não levamos nada nosso, nós não levamos o nosso rim, nós não levamos o nosso coração. Né? Se nós não doarmos isso para alguém, trazer esse benefício para alguém, uma criança que está lá, porque aquele transplante que a gente estava conversando de início lá, né? De início lá, o rim tem uma máquina que o cara fica, mas o coração, às vezes, tem um menino de 10 anos de idade, que se ele em 24 horas ele não transplantar, ele vai morrer. Vai morrer, sim. Ele vai morrer. E aí você deixa de doar um órgão, para onde vai os seus órgãos? Né? Então, vai para baixo da terra, é as larvas que vão desfrutar dele. Né? A gente falando isso de uma forma agressiva, né? Isso parece ser uma coisa agressiva, numa situação que envolve tanta sensibilidade.
Uhum, Mas para é verdade. é muita sensibilidade, muita coisa, sabe? Envolve, sabe? Só quem participou de doação de órgãos sabe. É, olha, a gente da dificuldade, olha, para a gente começar uma abordagem familiar daquela família com uma dor extrema. Mas o que eu percebi em tudo isso aí, toda família que doou o órgão, ela se sentiu extremamente satisfeita, extremamente realizada. E elas conseguem, Fábio, fazer uma elaboração daquele luto, que era um luto extremamente terrível, difícil de elaborar, de uma forma muito mais satisfatória. Aquilo para eles é como se o ente familiar deles permanecesse vivo através do pedacinho dele, através do pedacinho dele Vivo em alguém. em várias pessoas. Tá? É. Então, a gente percebe que existe uma satisfação muito grande nas famílias que aceitaram a doação depois que o desfecho todo foi realizado. Sabe? Eu percebo isso, e eu cheguei a comentar isso com a administração do Hospital da Vida, de nós criarmos, né, um local dentro do Hospital da Vida, né, que seja um local para homenagear essas famílias e as pessoas que fizeram essas doações. Eu acho que seria Legal. uma forma muito, muito bonita de se fazer. Uhum. É isso Legal, aí, Antônio Pedro. Fabio. Olha, para Imensa. gente encerrar, eu só queria fazer um comentário de uma campanha muito bonita que teve alguns anos atrás, né? Acho que foi talvez a campanha de doação de órgão mais comentada na imprensa. Eu lembro que um milionário paulistano, o Chiquinho Scarpa, ele falou que ia enterrar o carro dele, um Bentley de R$ 1 milhão, né? E ele começou a cavar uma cova no meio do quintal da casa dele, e ele ia enterrar o carro, porque ele falou que ele queria levar o carro com ele para a cova. E todo mundo começou a criticar que ele era louco, que ele tinha que doar aquele carro, se ele não quer isso, vende o carro e doa o dinheiro, não sei o que e tal. No dia, estava toda a imprensa lá, no dia que ele foi enterrar o carro, ele chegou junto com uma equipe médica lá de São Paulo, e ele falou assim, isso eu não vou enterrar carro nenhum, isso aqui é uma campanha, né, para mostrar que todos os dias se enterram coisas muito mais valiosas do que esse carro e ninguém fala nada. Né? Foi uma campanha para doação de órgãos. Né? Então eu achei que foi uma campanha muito bonita que foi feita, que chamou muita atenção e vale a pena a gente lembrar isso, né? Então, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, Antônio Pedro, dizer que esse entusiasmo que você tem, essa vontade, esse brilho nos olhos que você tem quando fala de transplante, eu acho que é muito incentivador. Eu acho que, por isso que eu fiz muita questão de ter você aqui, porque você realmente fala disso com amor, com vontade, com garra, e gosta disso, e sente, e vende esse amor e essa vontade que você tem. Eu acho que isso é essencial nesse momento, nessa hora, que a gente tem que incentivar as pessoas a doar órgão nesse mês aqui de setembro, né? Então, Antônio Pedro, por favor, se despeça aí do pessoal, e muito, muito, muito obrigado por ter engrandecido a nossa live aqui. Ô, Fabinho, eu agradeço. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você, de amizade, pelo grande profissional que você é. Eu tenho a agradecer a você, né, por essa oportunidade de expressar isso que eu acho que é um tema de extrema relevância, que está presente a todos os dias na nossa vida, e agradecer a todas as pessoas aí, né, que ficaram nos assistindo, e pedir alguma desculpa às vezes porque eu falo demais, mas realmente é um tema que eu tenho assim um grande entusiasmo, né? É uma coisa que me mobiliza coisas muito boas, né, de realização pessoal muito boas, né, falar sobre isso aí. Muito obrigado a todos, boa noite a todos e que tenham um bom fim de semana. Bom, então, pessoal, olha, agradecer a presença de todos aqui, tivemos uma audiência muito boa hoje aqui, tá? Dizer que
que o Artemis Laboratório agradece a presença de todos. Essas lives que a gente promove, nosso objetivo é realmente fazer saúde pública, divulgar sobre coisas importantes, e acho que esse foi um dos temas mais bonitos e mais maravilhosos que nós falamos aqui nessas mais de 30 lives que nós tivemos. Então, quem chegou depois, quem não pegou a live inteira, essa live vai estar aqui no IGTV do YouTube, a partir de agora, dá 10 minutinhos aqui já vai estar presente. Depois, amanhã, nós já vamos estar colocando no nosso canal do YouTube, no canal do Artemis Laboratório. Então, quem quiser, vai lá, ouvir a gente falar, quer conhecer um pouco sobre transplante de órgãos, vai lá, foi uma live bem legal, com bastante dica, com bastante coisa interessante. Semana que vem, nós vamos estar aqui novamente às 7 da noite. Semana que vem nós vamos falar de outro tema muito importante, que é a saúde mental nessa época de pandemia, falar um pouco sobre esse negócio do Setembro Amarelo, né, do negócio de suicídio. Vamos estar com uma colega psiquiatra aqui, a doutora Priscila, que é médica psiquiatra aqui, foi nossa aluna lá na universidade, né? E então, aguardo vocês aqui para a gente falar sobre esse tema. E pensem sobre isso, pensem sobre doação de órgãos, pense, você pode precisar, você pode estar numa situação dessas e acompanhe isso daí. Muito obrigado a todos. Antônio Pedro, boa noite, obrigado pela parceria. Boa noite a todos e até mais. Nosso aluno aqui, ó, vendo o Oswaldo, nosso aluno hoje tá lá no INCOR, no grupo de transplante de pulmão lá. Ô, Oswaldo, um beijão aí. Você é o cara, hein? Hein, Oswaldo? Que legal, muito bom. Que é um médico transplantador de pulmão, hoje uma referência no país em transplante de pulmão. Um beijão para você, Oswaldo. Que legal. Você está fazendo um grande trabalho no Brasil aí, Oswaldo. Muito bom. Então, um grande abraço, Antônio Pedro. Boa noite. Boa noite.